eu sou Mariana Schlickman e este é mais um vídeo do Mundo Multipolar. O tema que trazemos hoje é Mundo Multipolar, o nascimento de uma nova ordem mundial. Então nós vamos finalmente falar deste conceito que escolhemos como nome que nos representa. Antes de começar a falar aqui sem parar, eu queria pedir a vocês que, por favor, curtam nosso vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de novas produções. Se engajem nas nossas páginas. É rápido, é gratuito, eu prometo que não cai a mão de ninguém, gente, mas é super importante para a continuidade do nosso trabalho. Então vamos lá. Em um movimento típico da modernidade ocidental, que é a colonização das humanidades pelas ciências da natureza, é preciso explicar este singular conceito, que é a polaridade. O que é esse negócio, afinal? Então, gente, algum gênio da geopolítica pegou um termo lá da química e o aplicou ao sistema de governança mundial. De acordo com a Wikipedia, a polaridade molecular diz respeito às ligações de uma molécula que podem gerar vetores por causa da diferença de eletronegatividade entre elementos, deslocando pares de elétrons. Difícil, né? Em outras palavras, a polaridade é atração e deslocamento. E quando falamos de Estados-nações, diz respeito à influência em diversos níveis que alguns países exercem sobre os demais, e a hierarquia ou distribuição de poder entre diferentes estados. Nós falamos que há basicamente 3 tipos de polaridade: uni, bi e multipolar. Por exemplo, o período da Guerra Fria, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, ele foi caracterizado como bipolar. Por quê? Porque havia 2 grandes polos de poder no mundo, Estados Unidos e União Soviética, que às vezes atraíam, às vezes coagiam os países para sua área de influência. Essa influência ela era política e econômica, capitalismo versus socialismo. Todo mundo estava feliz nesse rolê? Não. Por isso que, em 61, surgiu o movimento dos países não alinhados, que buscava uma espécie de terceira via sem ter que se curvar para nenhuma dessas opções. Bom, com o fim da União Soviética, automaticamente foi decretado o fim da bipolaridade e o início de um mundo unipolar, que é o que conhecemos hoje, com a supremacia e hegemonia dos Estados Unidos. O que eles trouxeram para nós? Globalização, neoliberalismo, aumento da desigualdade social, fome, miséria, intervenção militar e política em vários países para pilhar suas riquezas. Mas essa polaridade, gente, ela está terminando, mesmo que os protagonistas ainda não tenham percebido. Nos nossos 2 últimos vídeos, nós falamos sobre isso exclusivamente, então vale a pena assistir, de verdade. E essa unipolaridade, ela não chegou ao fim, não está chegando ao fim, porque os Estados Unidos querem dividir o seu biscoito, não. Mas porque há outras nações que estão crescendo e aumentando a sua área de influência. Isso é bom? Não, isso é ótimo. Quanto mais países exercendo essa polaridade, melhor, pois traz um equilíbrio nas relações de força e influência. Por isso falamos de multipolaridade aqui, neste momento e no futuro do mundo, pois há vários países que têm crescido no jogo, o que faz com que as regras obrigatoriamente tenham que ser mais claras e justas. Esses novos players são a China e a Rússia em um primeiro plano, o Irã e a Turquia em um plano mais regional. A Alemanha ou mesmo a União Europeia chegam lá, quem sabe um dia, se saírem das garras da OTAN. Lembrando que temos um post no Instagram explicando o que é a OTAN. Poderia ter mais? Sim, poderia. Vocês lembram do BRICS? Então, esse bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul nasceu com essa intenção de multipolaridade, de fazer face à hegemonia estadunidense. Mas o tio Sam ele deu seus pulos, seus golpes, e conseguiu tirar o Brasil e a África do Sul da jogada, com processos muito parecidos de guerra híbrida e lawfare. Parênteses aqui para dizer que no último vídeo nós explicamos o que é lawfare e prometemos que sai um post falando sobre guerra híbrida. Fecha parênteses. Assim, o Brasil poderia ser também um dos grandes países que exercem influência no mundo sobre os demais, se não fosse o golpe de 2016. Bons tempos em que o país era a 6ª economia do mundo e o povo brasileiro era um povo feliz, ao invés de um povo que passa fome. Voltando à China e à Rússia, não por acaso, ambos os países são demonizados pela mídia corporativa internacional, junto com os poucos países que não se dobraram à hegemonia dos Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Irã e a Coreia Popular. Esses 2 países eles são descritos nos documentos oficiais como inimigos terríveis, revisionistas, cuja intenção é destruir os Estados Unidos e o mundo livre, seus valores sociais, políticos e econômicos, os malvadões terríveis. Na realidade, quem faz isso são eles,
com a prática de se reunirem nos seus clubinhos, como G7, OTAN, Quads, que já falamos sobre eles nos outros vídeos e posts por aí, e por tomar decisões unilaterais e depois exigir que todo mundo aceite, posando de senhores do mundo. A China e a Rússia, países do sul global, ao contrário, eles têm buscado defender o direito internacional centralizado na ONU e na Carta das Nações Unidas, com ênfase nos órgãos multilaterais como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, entre outros, focado no respeito à soberania dos povos, na não ingerência nos assuntos internos de cada nação e uma política que leve ao enfrentamento de grandes dramas mundiais como a pandemia de Covid-19, mudanças climáticas, enfrentamento à pobreza, a proposta de estabilidade, desenvolvimento e paz. O objetivo é impedir que os Estados Unidos e as demais potências ocidentais continuem sabotando o pleno desenvolvimento social, político e econômico dos países do sul global. Temos um post explicando o que é sul global no Instagram também, por meio de mudanças de regime, colocando e tirando o presidente de países conforme querem, como fizeram com a Líbia, Ucrânia, Egito, África do Sul, Brasil, Bolívia e mais recentemente tentaram impor na Venezuela, Nicarágua, Bielorrússia e Síria. Além disso, os acordos de cooperações que eles propõem ao resto do mundo são baseados na política de ganha-ganha, onde há benefícios para os dois lados, diferente dos países do Atlântico Norte, liderado pelos EUA, em que eles ganham e o resto do mundo só perde. Isso se reflete principalmente nas iniciativas como as Novas Rotas da Seda, a Organização de Cooperação Econômica de Xangai e o Acordo de Livre Comércio Asiático. Ao contrário do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, por meio do Banco do BRICS, o Banco Asiático de Infraestrutura, entre outros, eles têm contribuído para oferecer melhores condições de desenvolvimento aos países do sul global, possibilitando ampliar sua capacidade de se envolver positivamente com o comércio mundial, mas também em melhorias na sua infraestrutura de bem-estar e mobilidade, como portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, eletrificação, conexão digital, expansão da educação e saúde. Temos aqui uma dupla liderança econômica e militar. Do ponto de vista econômico, a China não apenas é o maior credor da dívida dos Estados Unidos, com cerca de 3 bilhões de dólares em bônus, como tem se tornado autônoma no desenvolvimento de tecnologia 5G, inteligência artificial, investimento em energias limpas, como eletricidade nuclear e fotovoltaica, expansão do seu mercado interno, com a inclusão de 800 milhões de pessoas na classe média e a eliminação da extrema pobreza. Já a Rússia desponta na tecnologia militar recuperada após o terrível período de humilhação do regime de Boris Yeltsin, com a produção de equipamentos como sistemas de alerta de mísseis, baterias antiaéreas como os famosos S-400, os novos submarinos furtivos e os poderosos mísseis hipersônicos, que de longe superam tecnologicamente os EUA no campo militar. Além disso, como grande produtora de petróleo e gás, a Rússia pode esmagar a superioridade imperial ocidental a fornecer energia para a Europa e a China de uma forma mais barata e sem a necessidade, ou com a necessidade reduzida, do uso dos oceanos cheios de base e naves estadunidenses. O mundo multipolar, então, é uma promessa muito concreta de uma unidade de futuro compartilhado, na qual os povos possam exercer livremente a soberania sobre seus territórios, sem interferência estrangeira e governar a si mesmo da forma que preferirem. Afinal, a democracia não é como uma Coca-Cola que tem o mesmo sabor em toda parte. Por ser um conceito que representa esperança e equidade, o escolhemos para nos representar. Então é isso. Bem-vindos ao mundo multipolar.